Nuno Camelo, natural de Évora, salesiano cooperador, escuteiro e animador pastoral, foi nomeado recentemente diretor do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil em Portugal. O Nuno já tinha sido escolhido anteriormente pelo Arcebispo de Évora, Dom Francisco Serra Coelho, para coordenar o Comitê Organizador Diocesano, o CODE, para a JMJ Lisboa 2023. Esteve envolvido até à raiz de tudo nos dias nas dioceses, na JMJ. E então esta nomeação surge agora para um triênio de 2023-2026. Foi anunciada recentemente, como disse, no dia 12 de setembro, em Fátima, pelo Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa. E o Padre Filipe Diniz, que era o antigo diretor deste Departamento Nacional, assume agora as funções de assistente deste Departamento Nacional da Pastoral Juvenil. Só ainda também apresentar um pouco, Nuno Camelo é geógrafo, né, de formação, é salesiano cooperador, colabora com a Casa Salesiana de Évora, é escuteiro do Corpo Nacional de Escutas, animador pastoral do Departamento da Pastoral Juvenil da Arquidiocese de Évora já há muitos anos, e ainda, mas não só, se calhar o principal, é casado. Verdade. E é pai de 2 filhos. Nuno, muito obrigado e em primeiro lugar, muitos parabéns pela nomeação. Obrigado. Estamos todos de parabéns. Como é que recebeste? Não sei se posso tratar por tu. Sim, claro, sim, Pedro. Sim. Como é que recebeste esta notícia? Olha, recebi com muita alegria. As boas notícias têm sempre assim um misto de alegria e um bocadinho de medo, que é bom. É sempre bom termos um bocadinho de medo antes de nos atirarmos. Mas foi, obviamente, com muita alegria, porque sempre que nos convidam para alguma missão na igreja e nestas coisas de Cristo, da vida de Cristo na nossa vida, sempre que isso acontece, para já é porque aquela missão é importante, importa, pode fazer diferença na vida de outras pessoas. São assim as missões de Cristo vivo. E depois, mesmo que se faça a pergunta, mas porquê eu? A resposta vem muito rapidamente. Porque sim, porque se tu estás ao serviço, porque és um leigo comprometido na igreja, a história da tua vida foi construída em cima daquilo que é a história das experiências de infância, de juventude e de idade adulta, em cima daquilo que é o propósito, o fundamento da igreja. Portanto, sempre que tu és chamado para uma missão nesta natureza, não há medo. Até porque temos sempre a certeza de que Deus providenciará e que, portanto, é sempre alegria pelo reconhecimento também, pelo reconhecimento não meu pessoal, mas por aquilo que tu disseste, por estar envolvido num conjunto de estruturas, num conjunto de dinâmicas, num conjunto de movimentos, num conjunto de formas de estar na igreja, sempre associados à juventude, que afinal são sinal de que Cristo está vivo. E isso pode importar para continuar a desenvolver outras missões. Portanto, é sempre com extrema alegria e honra que aceitamos estas missões. O povo de Deus é assim, o povo de Deus na juventude ainda é mais assim. E foi com esse misto de alegria e um bocadinho de medo assim inicial que aceitei a notícia. Eu tive acesso ao plano estratégico que foi apresentado para este triênio e achei curioso logo o título. Chamados, mas com o CH pequeno e o amados, né? Chamados pelo nome. É o título deste plano estratégico para a Pastoral Juvenil em Portugal, para este próximo triênio 2023-2026. Este é o plano já muito falado anteriormente, por um período que se sabe que é muito desafiante, que é o que estamos agora a começar a viver do pós-Jornada Mundial da Juventude. A Jornada Mundial da Juventude, durante vários anos, e graças a Deus, né, acho que foi um dom para a Igreja Portuguesa e para a juventude em Portugal, e isso viu-se nos frutos, viveu-se e agora estão-se a sentir os frutos, mas agora, sempre, sobretudo o Episcopado, os senhores bispos falavam sempre, e agora temos o desafio da pós-jornada. Portanto, este plano vem a responder a este desafio, e também li que o protagonismo juvenil será a visão deste plano, não é? Como é que surgiu este título? O que é que está na base desta visão deste plano? Olha, primeiro que tudo, este plano é uma proposta ainda, porque o Departamento, dando início aqui às suas funções neste novo ciclo,
obviamente que preparou, está a preparar e vai lançar em Conselho Nacional o arranque deste processo, que tem como base esta proposta, esta intenção sinodal de caminharmos juntos depois da jornada. Portanto, não é de forma nenhuma um plano fechado, não vai ser durante os próximos tempos, vai ser um plano em permanente abertura para ir recolhendo e acolhendo propostas das estruturas que também compõem o Conselho Nacional da Pastoral Juvenil e que, no fundo, retratam a realidade e o carisma da Igreja das Juventudes, dessas várias juventudes que compõem a nossa Igreja. Essa é a primeira nota. Portanto, não é um plano ainda fechado. E será devidamente apresentado às estruturas a seu tempo. Depois, é obrigatório para darmos continuidade àquilo que foi a experiência sinodal, quer da preparação da jornada, quer da vivência da própria jornada. É mandatório que possamos continuar nesta dinâmica de encontro, de caminhar juntos, lado a lado, cada um com o seu ritmo, mas acompanhados. E isso ganha especial relevância. E começa numa coisa muito simples, que foi também a primeira palavra que o Papa Francisco nos deixou na chegada, no seu primeiro contacto com a multidão das juventudes que estavam em Lisboa, que é: tu és chamado. E é chamado pelo nome. E nós achamos que isto fazia toda a diferença, porque ele começou a jornada chamando cada um pelo seu nome, atribuindo a responsabilidade uns aos outros de se continuarem a chamar pelo nome, porque o mundo não vai fazer isso. O mundo continua-nos a tratar como um conjunto de critérios e um conjunto de signos alfanuméricos e um conjunto de informação digital, e nós somos cada vez mais tratados como menos indivíduos, com uma personalidade, com uma forma de estar, com as limitações, com os dons, e somos tratados como um entre tantos. Cristo desde sempre nos chamou pelo nome. Papa Francisco chega a Lisboa, chama-nos pelo nome e deixa-nos este legado logo ao início da jornada. Chamai-vos uns aos outros pelo nome. Porque Cristo fez assim ainda antes de nos conhecer. Essa é a história umbilical da nossa relação enquanto jovens de Cristo. Portanto, achámos que fazia todo o sentido pegar nestas palavras do Papa Francisco para um início de jornada, que foi este evento que correu muito bem, e depois transferir isto para esta chamada depois da jornada. O que nós estamos aqui a querer dizer é afirmar que estamos a chamar todos pelo seu nome, é assim que nos queremos relacionar, e estamos a chamá-los a esta missão de continuidade de viver a vida com espaço para Cristo. Porque voltamos à história do mundo não nos respeitar enquanto pessoa. A verdade é que cada um tem a sua história. Cada pessoa tem o seu caminho, tem o seu historial, tem a sua história individual. E isso está associado a um nome. Está associado a um nome de família. Está associado a um legado. Portanto, queremos fazer tudo isto nesta dinâmica do pós-jornada, chamando os jovens a trabalhar em conjunto. Chamando os grupos de líderes da Igreja que toca à juventude a trabalhar neste acompanhamento e neste caminho conjunto. Por isso achámos que fazia todo o sentido sermos todos chamados pelo nome. Foi assim que nos sentimos, é assim que nos sentimos cada vez que partimos para a missão, e queremos começar este novo ciclo dando aqui esta nota de que estamos a chamar todos para virmos caminhar no mesmo sentido. Daí este feliz reforço de terminar ou melhor, começar este ciclo sem deixar terminar aquilo que vivemos anteriormente, dando esta continuidade que tem muito de sinodalidade e tem muito de amor. Daí estes chamados a estar relacionado com a palavra amado, com a palavra amor, com a palavra amar. E só ama quem cuida, e só cuida quem verdadeiramente conhece. Nós só podemos amar aqueles que conhecemos. Portanto, queremos com este, que não é um jogo de palavras, é uma consequência da nossa vida, este chamamento, este deixar-se amar por Cristo, este amar os outros chamando-os pelo nome, importa muito neste início de ciclo. Queremos vincar muito isto, que nos leva a outra coisa que devemos de falar com certeza, que é o acompanhamento. Nesta pesquisa que fiz, Nuno, percebia um pouco qual
qual será e qual é a missão que o Departamento Nacional de Pastoral Juvenil tem no seu dia-a-dia, não é? E sobretudo, fomentar este encontro, não é? Acompanhar, como falavas, é uma missão desafiadora. Sim, é uma missão, para já, de congregação, que vem muito também colar com esta ideia de caminhar juntos e de estar juntos e de construir juntos, sobretudo. Até porque se há coisa que nós sabemos e vamos descobrindo ao longo da vida é que para a juventude ou para as juventudes não há propriamente fórmulas muito teóricas e muito fechadas de como fazer as coisas. Portanto, tal como o próprio tempo de vida chamado juventude ou juventudes, estamos a falar de um laboratório vivo. Estamos a falar de um conjunto de situações de vida que só por si já são desafiantes. E são desafiantes na construção da pessoa, na construção da sua identidade, na relação com os outros, na passagem do ciclo escolar para o mercado de trabalho, a constituição da família, a descoberta dos dons e a afirmação desses dons, onde as vocações, sejam elas de que dinâmica forem, começam a surgir, as dúvidas, as questões, os sonhos, os medos. Portanto, imagina este caldeirão todo na vida normal ou normalizada de cada jovem. Na Igreja também acontece isto. Ou seja, a Igreja, a vivência da fé é uma das componentes da criação e da constituição da pessoa, do jovem. Portanto, se toda a vida do jovem anda mais ou menos em laboratório de experiencial, a fé acaba por também deixar levar-se por esta situação. E não é mau haver questões e haver perguntas e pôr em causa, mas se calhar se tivéssemos uma análise, a forma de estar perante a fé ou a forma de estar perante a manifestação de fé, se calhar é aquela que menos mudanças vai tendo na construção destas pessoas, destes jovens. Ainda assim é um momento sempre de experimental de vida. Por isso é um desafio constante, é um desafio diário, na tentativa de acompanhar também estas evoluções e estas formas de estar e ser capaz de encontrar formas, metodologias, ferramentas que não são aplicáveis a todos os jovens, daí falar muitas vezes em juventudes, não são aplicáveis a todas as localizações geográficas, não são aplicáveis a todos os tipos, aliás, a uma comunidade tipo. Há comunidades muito diferentes, muito dispares, urbanas, rurais, mais próximas dos centros, mais afastadas, com mais dinâmica, com menos dinâmica, tudo tem a ver também com o histórico destas pessoas, destas comunidades. Portanto, é sim um desafio, tal como é a vida. E afirmando a Igreja que está com as pessoas e que está com a vida e que está a aproximar-se do cotidiano daquilo que é a vida das pessoas, as suas escolhas, os seus projetos. Portanto, faz muito sentido que o Departamento Nacional da Pastoral Juvenil esteja para já muito consciente deste caldeirão em ebulição. E depois que se perceba também muito rapidamente, e isso tem sido transversal aos ciclos anteriores, que há um conjunto de juventudes e que é preciso trabalhar com elas, e que é preciso fazer caminho com elas, e que é preciso amadurecer com elas soluções quase à la carte. Portanto, não há soluções universais neste acompanhamento que queremos fazer aos jovens. É óbvio que isto é muito mais difícil do que ter um formulário. Preencha o formulário 33 e será um jovem feliz. Nem sei se teria alguma graça. Portanto, acho que é muito desafiante também por isso. Queremos acompanhar a vida dos jovens. Queremos acompanhar a vida integral, dando aqui o cunho daquilo que nós achamos que deve ser mais transversal durante a vida toda, que é querer caminhar a par com Cristo vivo. E só caminha com Cristo vivo quem caminha com os outros. Não conheço ninguém que caminhe com Cristo vivo caminhando sozinho. Pode caminhar com o Cristo da cruz e com o Cristo que deu a sua vida e com o Cristo que também foi ressurreição. Mas caminhar com Cristo vivo é caminhar com os outros. E por isso é desafiante. E eu às vezes gosto de pensar que isto é um negócio que nunca tem fim. Isto é um negócio que nunca acaba. É um excelente negócio. Portanto, haverá sempre jovens, haverá sempre dúvidas, haverá sempre projetos, haverá sempre incerteza, haverá sempre laboratório experimental a acontecer na vida de cada um. E isso faz parte do amadurecimento e do crescimento da vida de cada um. E a Pastoral Juvenil quer lá estar, a Igreja quer lá estar. Este Departamento Nacional é também um bocadinho um reflexo daquilo, ou a tentativa de agregar aquilo que acontece em cada lugar, em cada paróquia, em cada movimento, em cada congregação,
em cada expressão juvenil destas realidades eclesiais. Exatamente. Eram os 4 eixos estratégicos, já abordaste aqui o acompanhamento que via no vosso plano, acompanhamento, formação, serviço e vocação. Não é? São os eixos onde o carril vai deslizando. Sim, porque achamos também e sabemos que não basta encontrar um nome bonito para aquilo que queremos fazer. E não basta dizer que queremos chamar pelo nome, queremos ser chamados pelo nome, e depois ficamos muito contentes com este nome e ficamos à espera. Portanto, tivemos necessidade de concretizar isto para já em eixos de intervenção. E depois, a seu tempo, com a participação de todos os envolvidos, encontrar aqui algumas ações mais concretas que possam operacionalizar esta ideia. E obviamente que a preocupação do acompanhamento está aqui desde de raiz, acho que é esse o próximo caminho a fazer com os jovens. Depois de termos vivido o tempo da animação, eu sei que sempre houve animação e sempre haverá, também sei que sempre houve acompanhamento e ele é cada vez mais necessário. Portanto, acho que a jornada também nos deixa este legado. É preciso acompanhar. E é preciso, quando falamos em acompanhar, depois de ser chamado pelo nome, queremos acompanhar e não caminhamos só, calados, e sem acontecer coisa nenhuma. Portanto, temos que falar muito de serviço, temos que falar muito de vocação e temos que ser capazes de abordar esta vocação retirando-lhe o peso de que a vocação está sempre associada ao sacerdócio ou à vida consagrada. Não está, e temos que ser muito claros com os nossos jovens, eles vão percebendo isso. É preciso ter vocação para ser um bom irmão, antes de mais. Nós passamos grande parte das nossas vidas a embirrar com os nossos irmãos, a maior parte das vezes. É preciso ter uma vocação para ser um bom pai, para ser uma boa mãe, para ser para fazer um bom acompanhamento aos jovens. É preciso ter vocação para isto, é preciso ter vocação para muitas coisas. Portanto, a vocação tem que ter aqui, porque a vocação está na gênese daquilo que é a decisão de vida, de futuro para aquele jovem. Não é à toa que nos perguntam desde muito cedo o que é que tu queres ser quando for grande. E nós apegamos-nos a uma profissão e esquecemos-nos, e também nos esquecem, quem nos faz a pergunta, esquece-nos sempre de dizer esta pergunta se calhar não devia ser feita assim, porque o que está implícito é queremos ser felizes. A nossa vocação, aquilo que queremos ser, é felizes. Uns são felizes a fazer uma coisa, outros são felizes a fazer outra. Mas temos que encontrar um caminho de felicidade, uma afirmação de felicidade. Ninguém vive feliz se for para um trabalho que não gosta, ou se estiver num país que não lhe diz nada, ou se estiver obrigado a fazer um trabalho além daquilo que são as suas possibilidades. Portanto, a vocação está muito implícita aqui como uma ajuda à definição do caminho de cada um, à afirmação dos seus dons. Porque muitas vezes há jovens que nos dizem mas eu não sei fazer coisa nenhuma, eu não tenho sorte em coisa nenhuma. Este jovem terá de certeza, e é preciso encontrar essa vocação, é preciso encontrar essa centelha que brilha mesmo lá no fundo e que tem estado escondida, não foi trabalhada. E isto está tudo ligado. O acompanhamento só se consegue se tiver como foco esta vocação. Muitos vão descobrir que a sua vocação é trabalhar com outros jovens, é seguir o caminho da igreja, é seguir o sacerdócio, é ter uma família. E se nós conseguirmos com isso, que todos percebam a importância da vocação, a responsabilidade da vocação, a magia da vocação, estamos a contribuir para ter jovens mais felizes no futuro. E depois isto faz-se também muito com formação. É preciso saber acompanhar. É preciso saber o que é que os jovens estão a sentir. É preciso irmos ao nosso baú de vida e perceber como é que nós nos sentimos neste momento das nossas vidas. É preciso dar muito exemplo daquilo que é o Cristo vive da nossa vida. Cristo está com todos, mas cada um tem, em particular, na sua vida, com a sua história de vida. E aqui, os jovens que acompanham jovens, ou os adultos que acompanham jovens, ou os padres que acompanham jovens, ou a comunidade ganha aqui uma relevância muito importante. A comunidade tem que ser uma casa de acompanhamento. Tem que ser um sinal de acompanhamento. E este acompanhamento começa sempre por um acolhimento. O jovem tem que se sentir acolhido. Onde quer que vá. No primeiro dia de aulas, na primeira vez que vai ao grupo de jovens, na primeira vez que vai à tarde dos escuteiros e é tudo um buraco, é tudo um mundo estranho, é preciso haver um acolhimento inicial. Depois é preciso ganhar-se isso, construindo a confiança, o caminhar juntos, o ter respostas para as perguntas que vão surgindo, o abordar a vocação
o disponibilizar oportunidades de serviço, construir em conjunto oportunidades de serviço. O jovem está ávido de fazer serviço. E muitos deles sabem muito bem o que é que querem fazer. E às vezes querem propor serviços que ainda não existem. Isso é extraordinário. É isso que nos faz avançar. Portanto, tudo isto leva-nos a que ganhe uma relevância muito importante o acompanhamento depois de nos sentirmos chamados pelo nome. É isso que nós temos de fazer. Chamar pelo nome, acolher, acompanhar, mostrar caminhos de serviço, mostrar caminhos de vocação, mostrar caminhos de cuidado com aquilo que é a nossa casa comum, o nosso futuro comum, o sabermos relacionar-nos com os outros. O futuro é hoje. Constrói-se hoje. Quantos de nós já pensámos, eu vou mudar a minha vida, mas é só amanhã, porque agora tenho mais que fazer. Eu vou começar a comer comida mais saudável, mas é só para a semana, porque este fim de semana tenho uma festa de ano. Eu vou começar a fazer exercício, mas é só depois da manhã, porque hoje tenho que me deitar mais tarde. Portanto, não pode ser depois. O futuro é agora, é o futuro da nossa casa, é o futuro da nossa gente, é o futuro das nossas comunidades. Tudo isto não pode estar hipotecado para um amanhã. Aliás, o Papa Francisco veio cá à jornada dizer exatamente isso. Não tenham medo, sintam-se chamados, chamem os outros, façam-se ao caminho, consigam navegar essas ondas deste mar agitado, entreguem a vossa vida, sejam voluntários pelos outros e façam acontecer Cristo vivo. E portanto, os eixos do nosso plano casam muito bem com este chamamento e com este acompanhamento. E agora, um mês após a Jornada Mundial da Juventude, já com este plano no horizonte, que mensagem gostarias de deixar aos jovens portugueses, agora com esta responsabilidade nacional, onde se incluem os eburenses que tu bem conheces? A mensagem engraçada que inicialmente me ocorre é: se sentirem que nós, que a Igreja, que a vossa comunidade vos está a chamar, respondam. Não façam de conta que não é convosco. Porque é assim que muitas vezes nós respondemos a Cristo. Ele está a chamar-nos e nós pensamos, isto pode ser que ele não perceba que eu não estou a tomar atenção e vai chamar outro. Portanto, tenho esperança, acredito que seremos capazes de nos sentirmos chamados e de chamar os outros. A mensagem neste período, depois desta experiência que aconteceu há um mês, é exatamente esta: de sermos capazes de ouvir. Não falámos aqui da questão da escuta, mas ela está muito implícita ao acompanhamento também. Temos que ser capazes de ouvir. E se nós temos a responsabilidade de chamar os outros, temos que ter também a capacidade de perceber se estamos a chamar bem, se estamos a chamar da melhor forma, estamos a chamar com todas as letras, porque corremos o risco de estar a pensar que estamos a chamar uma coisa e estamos a chamar outra. E temos que ter a capacidade também, não é só de chamar, é de ouvir quem é chamado. Portanto, que não nos deixemos todos, a estrutura, jovens, comunidades, paróquias, não nos deixemos embalar apenas por esta beleza do chamamento. Quem chama tem que ouvir do outro lado. Primeiro tem que ouvir se a chamada foi atendida, se a chamada foi percebida. Às vezes nós gritamos muito baixinho e ninguém ouve. E depois temos que perceber qual é o retorno desse chamamento. Aquilo que foi chamado, o que é que tem a dizer? Se continua a chamar, se isto tem consequência, se isto trabalha em rede. Nós chamamos uns para que eles possam chamar os outros. Nós temos que lançar as redes em conjunto. E foi isto que Cristo fez quando começou a passar pelo lago da Galileia e depois junto àqueles pescadores. Foi chamando. Alguns fizeram de conta que não era com eles. Portanto, e aqueles que disseram que sim, têm que ter uma missão a seguir. Porque se nós chamamos para pescar e depois não há barco, ou se chamamos para pescar e não há rede, peixe até pode não haver. Depois, quando Cristo entra connosco no barco, vai-nos dizer aonde é que devemos lançar as redes. Mas temos que ter barco e temos que ter redes. E temos que ouvir aqueles que chamamos. Porque às vezes até podemos estar a querer fazer uma pesca para um lado, teimosamente, e ainda não percebemos que ali não há efetivamente peixe. Portanto, o acompanhamento também é isto. Ser capaz de chamar e de escutar quem foi chamado e ser capaz de construir em conjunto. Daí, terminar como começámos. O plano que estamos a prever para estes próximos tempos não está acabado, está em construção.
já temos ali assim umas redes mais ou menos cerzidas. Falta-nos que os tripulantes que vêm connosco nesta aventura possam ajudar a construir o barco, que ainda precisa dali de uns pregos e umas tábuas no sítio certo, para depois então nos fazermos ao mar, ao lago, Cristo nos dizer onde é que está o peixe e nós experienciarmos esse momento de apanhar o peixe e depois de o distribuir entre todos. Mesmo que ele pareça pouco, Cristo já nos ensinou que com pouco se faz muito. Por isso essa é a minha mensagem. Estejam atentos, porque o chamamento está a acontecer e todos são chamados pelo nome, para que não haja dúvida. Muito obrigado. Parabéns mais uma vez por esta responsabilidade. Certamente a Arquidiocese de Évora não ficará órfã, porque continuas aqui a viver, portanto, continuas a acompanhar e a escutar e a chamar. Portanto, certamente de outras ocasiões falaremos de outros projetos e estaremos sempre aqui abertos também para irmos comunicando. Continuaremos a chamar-nos uns aos outros. Exatamente. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço. Obrigado.